paz, igreja. Graças a paz, igreja. Boa noite. Vocês estão bem? Os irmãos podem se sentar um pouquinho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Neemias, apesar de eu achar que o tema já se esgotou, né, pastor? Porque foi tantas palavras a respeito de Neemias, mas nós vamos tratar um pouco, porque é assim, eu enxergo Neemias, essa passagem de Neemias, do capítulo 1 ao capítulo 6, como um tratado de liderança. Porque ele teve vários procedimentos que nós vamos falar aqui essa noite. É um tratado de liderança, que pode ser trazido para os dias atuais, né? Líderes, como é que os líderes devem agir, se espelhando em Neemias. Então, o texto base que eu escolhi aqui foi Neemias 1:4, que diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam destruídos e as portas estavam queimadas, e as pessoas que estavam lá estavam na miséria. E a partir daí começa o tratado de Neemias. Vamos ficar de pé por um momento, fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais essa oportunidade. Te peço para o Senhor que eu possa ser um canal essa noite para trazer as tuas palavras para os nossos corações, que possamos aprender um pouco mais essa noite, para que possamos utilizar desses ensinamentos na nossa vida, tanto secular como cristã, e aplicar os ensinamentos de forma que sejamos mais parecidos com o teu Filho Jesus, mais que nós possamos nos aproximar cada vez mais à imagem e semelhança do Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Neemias não era um profeta ou sacerdote, mas era o copeiro do rei Artaxerxes, na cidadela de Suzã. Sua história começa com um momento de profunda crise. O povo judeu que havia retornado do exílio, ao receber as notícias de que os sobreviventes em Jerusalém estavam em grande miséria e desprezo, e que os muros da cidade permaneciam derrubados e suas portas queimadas ao fogo, Neemias é tomado por uma tristeza profunda. O motivo da sua dor não era apenas a precariedade física da cidade, mas o que ela representava: descaso com a glória de Deus e a vulnerabilidade espiritual e social do seu povo. Jerusalém sem muros era uma cidade sem identidade e sem proteção, exposta ao escárnio das nações vizinhas. É nesse cenário de escombros e desolação que Deus planta no coração de Neemias o propósito da construção. E aqui que eu quero dizer para vocês o seguinte: muitas vezes isso já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas eu falo por mim, né? O cristão, ele tem que, da mesma forma que ele vai se exercitar, fazer academia, ele precisa estar imbuído da vontade ou não de orar e jejuar, ler a Bíblia. Por quê? Porque a nossa principal ferramenta no mundo cristão é a fé. Porque afinal de contas está escrito que o justo viverá pela fé. Só que não adianta você querer ter fé se você não se aprofunda nas Escrituras. Por que eu digo isso? Você precisa... Está escrito assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário que você tenha contato
e que você exerça aquilo que você aprende. Muitas vezes nós nos deparamos com determinados problemas e a gente começa a reclamar, né, pastor? Começa a falar, mas por que Deus fez isso? Mas por que Deus fez aquilo? Mas se Deus tivesse feito assim, não teria acontecido isso? A gente passa de servo e filho, a gente passa a querer ser contestador ou querer ser conselheiro de Deus, sem imaginar que a gente não tem a mínima condição para isso. Eu acho que a pergunta certa que a gente deve fazer quando a gente está passando por algumas situações é a seguinte, é falar assim, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que na minha vida eu tenho que aprender passando por isso? Porque às vezes eu me coloco no lugar de José do Egito. Nossa, cheio de sonhos e tradução de sonhos. E começa a falar dos seus sonhos para os irmãos e desperta nos seus irmãos a ira, né, a ponto deles fazerem o que fizeram. Eu já vi muita gente falar assim, mas isso foi permissão de Deus. Será? Será que foi permissão de Deus ou foi crueldade dos irmãos? Mas é aí que está o ponto-chave do Evangelho. Ainda que não seja a permissão de Deus, Deus se utiliza das situações que ocorrem na nossa vida para nos transformar e para nos levar aonde que Ele quer que a gente chegue. Por exemplo, de José não existia esse cargo de governador do Egito. E ele foi humilhado, mas ele estava lá. Todo lugar que ele passava, ele estava lá. Então, muitas vezes é necessário que a gente mude a nossa perspectiva, né? Esse negócio de Deus permitiu. Será? No caso de Jó, Deus permitiu, não. Deus deu toda a autoridade, né? Falou, vai lá. Mas, no caso de Jó, fica um ensinamento para nós todos, né? Se Deus der o testemunho dele a seu respeito, te prepara. Porque o testemunho de Deus é caro. Tem visto meu servo Jó, que é justo, fiel e se desvia do mal? Se Deus testemunhar a seu respeito, se prepara. Porque ele está dizendo que você é assim, e o inimigo vai falar assim, será? Será? E Deus vai falar assim, vai lá. Aí sim, foi permissão de Deus. Então, em vez de ficar perguntando, mas por quê, quando, onde, mas por que Deus fez isso comigo? Diga o seguinte, faça a seguinte pergunta, o que Deus quer me mostrar com essa situação? Essa situação na sua vida é recorrente? Acontece direto? O que você precisa aprender para que isso não aconteça mais? E quem tem a resposta para isso? Deus. Esse louvor que a Mayla cantou, que disse assim, ele disse assim, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Deus não vai fazer assim na sua vida, ó, e te transformar, não. Mas Ele vai te transformar trazendo situações para a sua vida que vão fazer com que você mude.
A gente vê isso principalmente com as nossas mulheres, né, pastor? Às vezes a nossa mulher ela toca num ponto lá que te tira do sério. Aí você vai chegar à conclusão do seguinte: por que toda vez que ela toca nesse assunto me tira do sério? Será que o problema está com ela ou está comigo? O que eu tenho que mudar em mim para que isso não aconteça mais? Mas só que a recíproca também é verdadeira, viu, irmãos? Tem coisas que teu marido fala para você que toca na ferida. Então, o que precisa ser mudado para que isso não aconteça mais? E não adianta vir com esse papinho, não. O que Deus permite? Né? Não está permitindo, não. Ele está te ensinando, é outra história. Vamos voltar aqui. Característica do líder segundo o exemplo de Neemias: sensibilidade e dependência de Deus. Quantas vezes nós, que somos até a liderança da igreja, será que nós temos essa sensibilidade? Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Será que nós temos essa dependência de Deus? Ou será que a gente quer resolver na mão, no braço? Eu vou resolver. Não, isso daí pode deixar que eu resolvo. Quantas vezes isso não aconteceu comigo e eu não conseguia resolver, mas no momento que eu disse assim: Senhor, cheguei num ponto que não dá mais para mim. Será que o Senhor pode me dar uma forcinha? Me ajuda. É nesse momento que a sua fé entra em funcionamento e você começa a ver o sobrenatural. Quer ver muitos sobrenaturais de Deus na sua vida? Tenha sensibilidade, fé e dependência de Deus. Porque o apóstolo Paulo chega num momento antes da viagem de barco, ele avisa para todo mundo, falou: essa viagem vai dar problema. O pessoal fala: não, vamos assim mesmo. Aí perde a mercadoria tudo, dá um problema danado, uma tempestade doida. Aí Paulo falou assim: mas ninguém vai se perder. Mas por que não ouviu antes o conselho? Muitas vezes Deus está te dando um conselho. Não vai, não faz isso. E você fala: eu vou tentar. Aí se arrebenta todo e fala assim: por que Deus permitiu? Ele permitiu? Ele permitiu ou você não teve sensibilidade para falar assim: tá bom, Senhor, o Senhor está falando, eu vou obedecer. Ou se você não ouviu nada, você ter a sensibilidade de orar e ter a dependência de Deus para obter uma resposta. E olha, eu vou falar para vocês com muita segurança. Quando você precisa de uma resposta e você pede a Deus a resposta vem. A resposta vem. Agora você precisa entender o jeito que ela vem, né? O não de Deus muitas vezes é uma coisa que não dá certo de jeito nenhum. Não está dando certo, não. Mas será que você está ouvindo? Você tem uma impressão? Eu não devo fazer isso. O Espírito Santo é tão sutil. Sensibilidade, dependência, características de um líder. Foi isso que aconteceu com Neemias. Antes de traçar qualquer plano estratégico, Neemias buscou a face do Senhor. A liderança espiritual começa de joelhos. Neemias 1:4, que eu li aqui: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Obrigado, pastor. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Um líder
Segundo o coração de Deus, não ignora a dor do próximo, nem tenta resolver problemas espirituais apenas com habilidades humanas. O jejum e a oração purificam a motivação do líder e o alinham com a vontade divina antes da ação. Visão estratégica e preparo. Neemias orou, mas também se preparou. Quando a oportunidade surgiu diante do rei, ele sabia exatamente o que pedir. Neemias 2, do 7 ao 8. Disse mais ao rei: se parecer bem ao rei, deem-me cartas, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da mata do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, que pertence ao templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei concedeu, porque a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Ele teve sensibilidade de perceber que, por causa da mão de Deus sobre ele, o rei atentou aos seus pedidos e lhe concedeu. A fé não exclui o planejamento, não é a olho. Neemias demonstrou competência logística ao prever a necessidade de salvo-condutos e materiais. O líder guiado pelo Espírito entende que a boa mão de Deus opera também através da organização e prudência. Jesus ensinou isso, né? Ele falou assim: ninguém vai à guerra sem fazer as contas do que você precisa para ir à guerra. Tem que ter água, tem que ter alimento. Ninguém vai para um projeto construir alguma coisa se antes não perceber se tem dinheiro, se tem recurso para construir o que precisa. E Neemias, já naquele tempo, ele tomou esse cuidado. Coragem e foco diante da oposição. Ah, pastor e líderes de igreja, como tem oposição? Como tem opositores? Como tem gente que não sabe de nada e quer dar pitaco, muitas vezes numa liderança, numa proposta, num propósito que os pastores levantam. Cheio de gente assim. Mas por que ele não fez assim? Mas por que ele não comentou dessa forma? Mas por que ele não agiu assim? Muitas vezes a gente, olhando para o nosso pé, faz críticas aos nossos líderes, porque a perspectiva que nós temos é a nossa, a meu favor, do meu jeito, como eu quero. Só que muitas vezes o pastor, o líder, seja lá de que liderança ele faz parte, ele tem que ter a visão de conjunto, ele não pode agradar somente a um grego ou a um troiano. Não. Ele tem que fazer alguma coisa que pareça, que seja bem, que faça o bem, que seja construtivo, que seja edificante para o bem comum da comunidade. Aí alguém lá acordou com o dedinho doendo, aí o pastor coloca a mensagem lá no grupo, ou o pessoal do louvor, ou o pessoal da mídia coloca uma mensagem lá. Mas por que ela fez isso? Se a gente perguntasse assim: por que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Até quando nós vamos nos preocupar só com as nossas dores? Por que é assim? Por que você está parecendo um porco espinho, lançando seta em todo mundo? Porque está doendo, mas dói na gente também.
Quando a gente passa a entender as pessoas e a se entender, a dor diminui. É o que Jesus Cristo falou: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas esse descanso que Jesus está propondo, oferecendo e fornecendo para nós, é um descanso da alma. E se a sua alma não estiver em paz, você está perdido. Você não dorme direito, você não come direito, ou come demais, ou come de menos. A reconstrução atraiu opositores como Sanbalat e Tobias, que usaram o escárnio e a ameaça para tentar parar a obra. Neemias 4:9 vai dizer assim: porém nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Orou, mas colocaram guardas. A ação de orar não impede e não deve impedir a sua ação de ser vigilante. Tem gente que ora, mas não é vigilante. A língua pula da boca e começa a soltar farpa para tudo quanto é lado. É engraçado que nessas horas a gente não ouve um glória a Deus, né? Às vezes o menor órgão do nosso corpo, ele tem muito mais força do que nós, de corpo inteiro. Muitas vezes o silêncio, ele faz parte da resiliência. Eu não sei, não vou falar nada não, porque eu não sei qual que é o teu propósito. O líder não recua perante as críticas. Neemias respondeu à oposição com uma combinação de vigilância e confiança. Como nós devemos ser vigilantes e confiantes em Deus. Para que a gente não caia, para que a gente não sucumba, para que nós não nos tornemos instrumentos de Satanás. Quando a gente não vigia, o eu toma conta e a boca começa a falar e a razão começa a explodir. E como está escrito na Bíblia, a boca fala o que o coração está cheio. Sabe por quê? Porque não há vigilância. Hoje mesmo eu vinha voltando pelo Rodoanel e o trânsito parou de vez assim. Eu vinha numa certa velocidade, limite de velocidade. E como o trânsito parou de uma vez, eu freiei e joguei para o lado. Até então não tinha ninguém, porque eu olhei pelo retrovisor. Mas a minha intenção era, se parasse de vez, eu tinha espaço para jogar o carro, para não bater em ninguém. Aí veio um filho da jumenta de Balaão, montado numa motocicleta. Eu olhei assim. Falei: ô Senhor, dá graça, né? É ele. Eu tenho que passar, eu quero que você se dane. Não estou preocupado com o que vai acontecer com você. Agora, se é um cristão, genuíno cristão, em cima da moto, o trânsito para, o carro entrou na frente,
como aconteceu comigo, opa, isso pode ser um livramento de Deus para um acidente lá na frente. Eu fui num cliente, na hora que eu voltei a moto não pegava de jeito nenhum, eu não conseguia deixar no neutro, e a minha moto só pega se fica no neutro. Tentei, aí eu parei, descansei e falei assim, vou esperar um pouco. Por que esperar um pouco você acha que vai resolver o problema da moto? Não. Se for um livramento de Deus, deixa passar o que tem que passar. Acalmar meu espírito. Aí veio um segurança, falou, rapaz, você estava vendo, aí você está com dificuldade, estou conseguindo colocar no neutro. Falei, vamos tentar dar um tranquinho? Eu falei, vamos. A primeira empurradinha que ele deu, a moto pegou. Falei, muito obrigado, Deus abençoe, eu fui embora. O que Deus estava querendo me ensinar? Podia ser que eu fosse passar em algum farol verde e alguém passasse no vermelho e me pegasse de lado, me jogasse lá do outro lado, talvez não estivesse nem aqui. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. E na vida é do mesmo jeito. Mas Senhor, não está dando certo. Será que o Senhor não quer isso? Vou largar tudo para lá. Não. Às vezes não está dando certo porque não é o tempo de dar certo. Mas você tem que ter sensibilidade para isso. Não, se está acontecendo isso é porque Deus não quer. Deus estava falando assim, espera só mais um pouquinho. E a gente está falando assim, não, está dando tudo errado. Ou é o inimigo que está se levantando, ou é Deus que não quer que a gente faça. Recua um pouco, pensa um pouco, seja resiliente, faça igual Neemias. O líder não recua perante as críticas. Neemias respondeu à oposição na combinação de vigilância e confiança. Ele não parou o trabalho para discutir com os opositores. Intensificou a guarda, ensinando que o líder deve estar pronto para o trabalho e para a batalha simultânea. Deve estar com a Bíblia numa mão e a espada do outro lado. Empatia e mobilização de pessoas. Ele não reconstruiu um muro sozinho, ele inspirou o povo a trabalhar com entusiasmo. Cada um em frente à sua própria casa. Assim, Neemias 4:6, assim edificamos um muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. A liderança eficaz é aquela que gera engajamento. Neemias soube delegar e organizar as famílias para que todos se sentissem parte do projeto, transformando um fardo coletivo em uma missão de restauração da dignidade nacional. Durante algum tempo, eu e minha esposa, a gente frequentou a igreja Bethesda do Ricardo Gondim. E eles queriam sair de uma sede grande deles, que era alugada, e queriam ir para o espaço que eles compraram. E eles acharam o espaço, conseguiram parcelar, e houve um engajamento da igreja toda, sabe, com oferta. Teve gente que deu carro, o pessoal vendia pastel. E eles conseguiram comprar um templo gigante. Visão do líder na direção de Deus, com propósito. Vai dar errado? Vai. Vai ter mês que você não vai conseguir pagar a parcela? Vai ter mês que você vai atrasar. Mas você vai perder o tempo? Não. Se é um propósito que está no coração de Deus, vai dar certo. E deu muito certo.
O líder, ele não pode... O líder não é só... Eu vejo muita gente aí, tem gente... Eu até fui... Tentaram me liderar desse jeito, né? Mas eu não quis. Líder que é arrogante, não sabe ensinar, grita. Líder que faz pouco dos seus colaboradores, humilha os colaboradores, não é líder. Ele tem que saber fazer com que as pessoas sintam fome pelo propósito. Tem que engajar as pessoas. Eu fui fazer uma missão em Salvador, numa praça. A gente tinha que instalar 43 luminárias, poste de 20 metros de altura. E essas luminárias eram telegestionadas. Tinha um gateway, que é como se fosse um roteador. Então chegava a internet nele, e dele ele controlava as 43 luminárias. Aí o que o engenheiro da empresa que eu trabalhava disse para mim, falou, você vai lá, aquele pessoalzinho lá são seus liderados, você tem que mandar neles. Fiquei olhando para ele assim, são seus liderados, você tem que se impor. Sabe que eu cheguei lá, o pessoal chegou para instalar as luminárias, era 11h30 da noite. Eu vi todos eles, 2 caminhões com 4 pessoas cada caminhão. Caminhão velho, ruim, eles todos suados, sabe? Primeira pergunta que eu fiz para ele, depois de ter falado boa noite, ter me apresentado, falei assim, vocês começaram agora ou vocês vêm desde cedo? Não, a gente está desde cedo, trabalhando, cansados. Aí eu falei assim, tem alguém com fome aí? Alguns estavam com fome. Eu falei assim, vamos comprar um lanche para esse pessoal, tomar uma água, um refrigerante, que eles tomavam refrigerante. Aí eles fizeram um lanche lá. Aí o que eu falei para ele? Reuni todos eles, falei assim, eu vim de São Paulo, mas eu aqui, sozinho, eu não sou nada. Eu dependo de vocês. Eu preciso de vocês. Então eu vou passar algumas diretivas, não é porque eu sou metido, não é porque eu sou bambambam, não é porque eu vim de São Paulo, não é nada disso. É porque se a gente não fizer desse jeitinho, não vai funcionar. E aí vai sobrar para todo mundo. Então eu quero que vocês me ajudem. Me ajudem, por favor. Eu aqui dependo de vocês, eu não sou nada. Eles baixaram a cabeça. O que é para fazer? Eu falei, para fazer assim, 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 assim. Em 3 horas de serviço, eles terminaram o serviço. Eles terminaram o serviço, aí ficaram todos na minha frente assim, eu cumprimentei um por um, peguei na mão deles, agradeci. Falei, gente, muito obrigado pelo seu esforço. Eu sei que vocês trabalharam o dia todo, vocês vieram aqui, vocês nem me conhecem, mas eu senti a boa vontade em vocês. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Fui embora. E o chefe, o gerente deles do meu lado. Quando eu cheguei em São Paulo, o meu chefe veio falar para mim, falou, falaram muito bem de você lá. Eu falei, mas eu não fiz nada. Pensou se eu chego lá e falo, tem que ser do jeito que eu mandar aqui, porque senão vai ficar feio para vocês, hein? Você acha, gente? Se você não fomenta nas pessoas, se você não engaja as pessoas, se você não deixa as pessoas com fome demais, elas não vão se interessar pelo trabalho.
É por isso que eu vejo que, às vezes minha mulher que fala, né? Eu começo a conversar com a pessoa, de repente, no meio da conversa, eu encaixo Jesus no meio. É como Jesus dizia, né? Você fica, meu Deus, o que ele dizia? Ele dizia isso, isso e isso. Nossa, mas não é mérito meu não, viu? Você fala do jeito de Jesus que dá vontade de querer ouvir mais. Eu falei, essa é a ideia. É essa a ideia. Quando a gente fala de Jesus, não tem quem não queira ouvir mais. É por isso que eu fico muito triste quando eu vejo alguns pastores engravatados, com gel no cabelo, assim, apontando o dedo e gritando, como se vociferando. Sendo que a gente tem que... o nosso coração tem que, ainda que de forma trôpega, ainda porque a gente está muito distante de ser igual a Ele, mas que a gente consiga mostrar um pouquinho de quem é Jesus e de como Ele amou. Não é chegar para as pessoas e falar assim, Jesus te ama. A pessoa não deve assim, e daí? Agora, quando você começa a falar de quem era Ele, como Ele andava, de como Ele ensinava, as pessoas vão tendo fome e vão querendo saber mais. Principalmente a liderança de igreja, ela tem que fomentar nas pessoas a vontade, sabe? O amor. E eu gosto muito de um hino que é do tempo do pastor Fabiano, que diz assim, Jesus me ama, por que eu não posso responder? É como no filme The Chosen, a mãe de Mateus fala para ele assim, meu filho, ele te escolheu. Aí ele baixa a cabeça assim e fala assim, até hoje eu não sei por quê. E às vezes eu olho para mim e eu vejo o amor de Deus para comigo, e quando Ele fala com vocês também, vocês não sentem o amor de Deus quando Ele fala com vocês? Aí eu penso em mim, eu falei assim, eu percebo que Ele me ama, mas até hoje eu não sei por quê. Por quê? Não sei. Neemias 4:6. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da altura, já li, né? A liderança que traz engajamento. O líder religioso e a direção do Espírito Santo. Quando Deus coloca um projeto no coração de um líder religioso, hoje, o caminho de Neemias serve como uma bússola espiritual. A condução do Espírito Santo não elimina os reveses, ou seja, os problemas, as dificuldades, os obstáculos, mas capacita o líder a atravessá-los. Pareceu um problema. Eu não gosto de gente que faz assim, no serviço é assim. A gente está com um problema, apareceu um problema. Não vai dar para fazer desse jeito que está no projeto, assim, assim, assado. Eu não gosto de gente que fala assim, olha, e agora? E agora? E agora não, filho. O que a gente pode fazer para contornar esse problema, para dar certo? Tem que dar certo. E a gente vai nos reunir. E várias cabeças pensando juntos. Nós vamos chegar a uma solução. E vai dar certo lá na frente. Aí está a fé, a resiliência, sabe? O direcionamento do líder. Aí quando aparece um, fala assim, e agora? E agora? O que você vai fazer agora? Aponta para o líder e fala assim, e aí? Seu projeto, e agora? O que você vai fazer?
A gente não precisa de gente assim. A gente precisa falar assim, vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, vamos discutir, vamos achar uma solução. Discernimento no sim e no não, assim como Neemias esperou 4 meses entre a notícia e o pedido do rei, 4 meses, hein? O líder religioso deve discernir o tempo de Deus. O Espírito Santo traz a paz, que excede o entendimento, para o momento da decisão. Letícia, faz um favor para mim, coloque em Filipenses 4 e 7. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ação em meio aos obstáculos. O Espírito não garante a ausência de opositores, mas garante a autoridade. O líder deve agir com a convicção de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1 e 6. Diante de reveses, dificuldades, obstáculos, a resiliência vem da certeza do chamado, não do conforto das circunstâncias. Quem aqui já se propôs a um objetivo, a um propósito? Assim, nós vamos fazer tal coisa. E deu tudo certo. Do começo ao fim, deu tudo certo. Marquei com a pessoa na hora certa, a pessoa veio, ela trouxe o que eu precisava, do jeitinho que eu queria, resolveu o meu problema, eu já passei para o próximo tópico, aí tive uma reunião com as pessoas, elas aceitaram numa boa, a pessoa pagou no prazo, eu entrei com a mão de obra, quando eu busquei a mão de obra foi fácil de achar, e assim a gente foi fazendo o projeto, foi dando certo, foi tudo dando certo, e o objetivo se concretizou, e glória a Deus por isso. É assim? Propõe um projeto, a oposição começa na reunião. Mas assim eu não gosto. Mas assim eu não quero. Para mim não dá. E o líder tem que se posicionar de uma forma que ele tem que deixar o eu de lado. Conversar com todos, ouvir a todos, depois falar assim, se a gente não fazer dessa forma, se a gente não se unir, se a gente não buscar um objetivo intencional para a realização do propósito do projeto, não vai sair do papel. Porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e ninguém vai a lugar nenhum. Então vamos deixar o eu de lado e vamos buscar uma resolução em comum, unidade. Já ouviram essa palavra? Comunidade vem da palavra comum, unidade. O nome da nossa igreja tem isso, unidos por um propósito. O equilíbrio entre o espiritual e o prático. O líder religioso deve ter a Bíblia em uma mão e a ferramenta de trabalho na outra. Neemias orava e vigiava. O Espírito Santo concede sabedoria para lidar com a burocracia, com as finanças e com a gestão de pessoas, santificando o trabalho administrativo como parte do culto. Olha aí, que ensinamento esse. O Espírito Santo concede sabedoria para lidar com a burocracia. Nós tivemos isso recentemente
aqui na igreja. A igreja não tinha inscrição municipal. O pastor nem sabia. Nem eu sabia. Nem ninguém sabia. Aí foi necessário a gente levar o caso para uma outra contabilidade, para ele falar, ó, vocês não têm inscrição municipal. Isso não é certo. Mas a liderança da nossa igreja conseguiu administrar isso e regularizar a situação. A lidar com as finanças e com a gestão de pessoas. Para vocês todos que estão aqui, principalmente que eu vejo que a maior parte é líder, gerir pessoas é complicadíssimo, porque entre a ovelha que a gente conhece no pasto e a ovelha que senta na cadeira, existe um abismo. Aquela ovelha do pasto, o pastor vem com o cajado. Cajado não foi feito para bater em ovelha, viu? Cajado foi feito para conduzir as ovelhas. Uma vez eu ouvi uma história muito interessante que o pastor... Vocês já ouviram essa frase aqui? Ó? Vocês devem ter ouvido em algum lugar isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Já ouviram, né? Vocês sabiam que quando o pastor leva as ovelhas para beber água, ele bate com o cajado na pedra algumas vezes, acho que 2 vezes ou 3 vezes, e sai, e as ovelhas seguem o pastor? E quando ele fala com elas, elas ouvem. Daí vem essa história que Jesus usava: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não ouve, não é ovelha, é bode. Rebelde. E se você continuar falando, ele vai te dar uma cabeçada. Já viram o bode dando cabeçada? Por isso que Jesus também usa o mesmo princípio. Naquele dia ele vai separar os bodes do lado esquerdo e as ovelhas do lado direito. Conclusão e reflexão para a igreja. O êxito de Neemias, em apenas 52 dias, Neemias 6 e 15, foi um sinal para as nações vizinhas de que a obra era de Deus. Hoje a igreja atravessa um momento histórico de muros derrubados em áreas éticas, morais e de relevância social. Muitos líderes estão abatidos pelo grande desprezo que o mundo lança sobre a fé. A reflexão que fica é: onde estão os Neemias de hoje? Aqueles que não se conformam com os escombros e que, em vez de apenas reclamar da situação, buscam a Deus em arrependimento e partem para a reconstrução. O sucesso recorde não veio da pressa, mas da unidade e da obediência radical. A igreja atual precisa resgatar a liderança que une a piedade fervorosa com a excelência na educação, confiando que, sob a direção do Espírito Santo, escombros podem se tornar templos e muros de proteção para a glória de Deus. Resumindo, a liderança de Neemias baseia-se no tripé: oração profunda, planejamento estratégico e coragem diante da oposição. O líder religioso deve agir com dependência do Espírito, entendendo que Deus provê a logística, cartas e recursos, quando o propósito é legítimo. O sucesso da obra em 52 dias demonstra que a unidade do povo
e o foco no chamado superam qualquer tentativa de interrupção externa. E dessa forma, a gente entende que precisamos ter uma disciplina espiritual, ter contato com a palavra, orar, jejuar, ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo, para não meter os pés pelas mãos, para não deixar o eu sair, porque o meu eu deve morrer. Aquela palavra tem que valer. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E Jesus, quando recebia a oposição de gente que era injusta, sem misericórdia, como eram os escribas e os fariseus da época, ele interpelava aí com veemência, viu? Ele usou as palavras de João Batista para falar para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir à ira futura? Ele falou para eles também: vocês são guia de cego. Como um cego pode guiar outro cego? Falou para eles: vocês não entram no reino e não deixam quem quer entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dão o dízimo do coentro, do endro e da hortelã, mas negligenciam a misericórdia e a fé. Você nunca viu Jesus ser duro assim com quem chegava e se humilhava na frente dele. Como o leproso que chegou para ele e falou assim: se o senhor quiser, eu posso ser curado. A resposta dele foi imediata: eu quero. Por isso que, principalmente nós, que estamos na liderança da igreja, a gente tem que ter cuidado de não ser fariseu, hipócrita, com esses papos de a Bíblia diz, querer ser justo demais e faltar com amor. Porque Jesus vem para lançar luz, clarear, trazer luz ao entendimento da lei, para no final ele dizer o seguinte: vou resumir tudo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume, está implícito toda a lei e os profetas. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Eu sei que em alguns momentos a palavra é pesada, mas não é só para vocês não, viu? É para mim também. Às vezes eu estou lendo aqui e falo assim: nossa, eu tenho que mudar muito, hein? Olha isso. Tenho que me transformar numa nova criatura. Eu acho que até morrer, vou morrer dizendo o seguinte: como eu preciso de Jesus. Como eu preciso de Jesus. Como eu preciso caminhar sobre as suas pisaduras, como disse o profeta Isaías. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
é pelas pisaduras de Cristo, é pelos exemplos que Ele deixou, é pela sua caminhada, é pelo rastro que Ele deixou, que Ele vai tirando o pecado do mundo. Mas para isso a pessoa precisa querer. Para o pecado sair do mundo, a gente precisa querer. Estou orando para o pecado sair da sua vida, irmão. Ora primeiro por você, irmão. O pecado sair da tua vida primeiro. Que muitas vezes a gente está sendo hipócrita, falando para o outro, eu vou orar para o pecado sair da sua vida e eu estou cometendo pecado. Por isso que a gente precisa da misericórdia de Jesus todos os dias, do seu amor e da sua longanimidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. Por muitas vezes a gente não compreendeu os seus propósitos em nossas vidas, porque não estamos com a nossa sensibilidade apurada. Senhor, eu te peço que abra os nossos corações, que nos dê sabedoria, porque está escrito que o Senhor concede sabedoria a quem lhe pede. Para que possamos, Senhor, aprender cada dia mais e te conhecer mais. Para que a vida não nos domine, mas que nós sejamos luz e sal para as pessoas que vivem a vida. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a nos transformar primeiro, Senhor, para que possamos ser instrumentos teus através de testemunho e que possamos aprender cada vez mais. Te peço, Senhor, por aquelas pessoas que não vieram. Te peço, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfermas, que possam encontrar conforto e cura no teu nome. E é em nome de Jesus que eu te agradeço e já te peço, fica conosco, Senhor, porque nós precisamos.